Galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino Júlia aqui novamente para podermos falar em relação ao momento do Vasco no Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias seguidas com o técnico Fernando Diniz. Claro que todo início é muito difícil, o torcedor tem que ter paciência e teve paciência até agora, apesar de ser uma metodologia nova para o Vasco em relação ao trabalho do Fernando Diniz. Eu vou falar tudo isso e muito mais nesse vídeo. Vou falar dos reforços que o Admar Lopes trouxe, que é um dos responsáveis pela mudança de panorama do Vasco. Tudo isso e muito mais. Deixa o seu like e eu volto já. A gente começar a falar aqui do trabalho do Fernando Diniz, antes eu tenho que falar do trabalho do Admar Lopes, né? O Admar Lopes chegou recentemente ao Vasco e logo viu que o elenco do Vasco precisava de reforços. Então ele trouxe o Thiago Mendes, o André Gomes, o Robert Renan, Matheus França e Carlos Cuesta. Desses nomes que ele trouxe, o único que até o momento não demonstrou para o que veio no Vasco foi o Thiago Mendes. Até porque teve lesões, chegou fora de forma. Então, isso é um ponto negativo. Agora, o ponto positivo, André Gomes, excelente jogador, excelente aguerrido. A gente viu o que ele fez nesse último jogo agora contra o Bragantino, a arrancada que ele teve para o gol do GB. Robert Renan, muito seguro, passa confiança para o goleiro. Mesmo o caso aí do Carlos Cuesta, que chega, toma conta, não é um zagueiro alto, mas é um zagueiro que sabe se posicionar e sabe roubar bolas. Defensivamente eu não tenho o que falar do Cuesta também. Matheus França, para mim, é um jogador que merece mais oportunidade, mas é um jogador também que desempenha em alto nível, apesar de não estar jogando todos os jogos com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz ainda está meio que deixando ele ali no banco de reservas para entrar no finalzinho de jogo, mas é um jogador que tem muito a desenvolver. A minha única preocupação em relação a esses jogadores, principalmente os jogadores que vieram por empréstimo, que é o caso de Robert Renan, Carlos Cuesta e o André Gomes, é em relação à aquisição, né? Como é que o Vasco vai fazer para adquirir esses jogadores que vieram para o Vasco? Minha única preocupação é essa. Mas fora isso, praticamente todas as peças que o Admar Lopes trouxe através da indicação do Fernando Diniz começaram a dar certo, e isso também agregou para o futebol do Vasco dar certo. Quero falar da metodologia do Fernando Diniz trabalhar. O Fernando Diniz veio do Cruzeiro, saiu xingado do Cruzeiro, escorraçado do Cruzeiro. Por quê? Porque primeiro a torcida não teve paciência do método do Fernando Diniz de trabalhar. É um método que você requer tempo, requer paciência, às vezes demora para os jogadores entender como o Fernando Diniz joga, como ele faz o elenco dele jogar, as peças que ele tem à disposição jogar. Então ele saiu do Cruzeiro escorraçado, saiu do Cruzeiro xingado. Por quê? Porque muitas das vezes a diretoria se deixou ser pressionada pela torcida, e isso fez com que a demissão do Fernando Diniz fosse cada vez mais evidente, até porque também ele é um pouco teimoso, né? Vamos ser bem sinceros aqui, o Fernando Diniz é muito teimoso. Então, Fernando Diniz, para trabalhar, tem que ter paciência. A torcida tem que ter paciência com ele. Vou falar dos jogadores da base e do Fernando Diniz, né? O Ryan e o GB são dois jogadores da base que o Fernando Diniz confia muito. E o Fernando Diniz, ele tem essa veia nele, né? Ele tem esse DNA nele de pegar jogadores da base do clube que ele trabalha e revelar para o futebol brasileiro. Se eu não me engano, ele já tinha trabalhado com o Ryan na primeira passagem dele, só que o Ryan ainda era sub-15 ou sub-16, 17, alguma coisa assim. Não teve tantas oportunidades com o Ryan para trabalhar com o Ryan, para desenvolver o futebol do Ryan. Então o Fernando Diniz ele fez isso no Fluminense, quando ele ajudou a desenvolver o futebol do André. Então o Fernando Diniz ele tem muito essa veia de base nele. E eu gosto disso, tá? Eu gosto dessa metodologia do trabalho do Fernando Diniz. O Vasco tem no próximo jogo aí o São Paulo em São Januário, no domingo. O Vasco tem as chances de ganhar, até porque o São Paulo não vem consistente fora de casa. Fora de casa o São Paulo não vem bem. Se o Vasco ganhar esse jogo, se aproxima ali do G6 e
luta pelo Vasco vai ser mais claro e mais evidente cada vez mais, que é por uma pré-Libertadores, tá? Então, tenho que parabenizar hoje o trabalho do Fernando Diniz, do Admar Lopes e de toda a comissão técnica do Vasco, também a diretoria que teve paciência com o Fernando Diniz para poder desenvolver esse futebol dele, só tem que evoluir cada vez mais, tá? Então é isso que eu tinha para comentar em relação ao trabalho do Admar Lopes, é o trabalho do Fernando Diniz, da comissão técnica e a diretoria. Parabéns pela paciência que vem tendo aí com o Fernando Diniz e de acreditar no trabalho do Fernando Diniz. Parabéns ao Pedrinho, porque eu critico quando tem que criticar e elogio quando tem que elogiar. Então, parabéns ao Pedrinho aí. Fiquem todos com Deus. Eu fico por aqui. Até a próxima. Fui.